Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 82 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, gente, nós vamos estudar sobre o grau comparativo dos adjetivos. E os nossos objetivos são compreender, o que é esse grau comparativo dos adjetivos, identificar o tipo de grau comparativo que nós podemos encontrar ali no texto, nas frases, nas orações e também formar corretamente o grau adjetivo desses adjetivos, tá? Pessoal, eu peço que vocês separem o material para a aula, Pegue lá o caderninho de vocês de língua portuguesa, deixem separado o lápis, a caneta e a borracha. Já coloquem o assunto, grau comparativo dos adjetivos e fiquem com o material em mãos para vocês anotarem durante a nossa aula. Beleza, gente? Combinado? Muito bem. Então, vamos começar definindo o que é um comparativo. A palavra comparativo faz vocês lembrarem o quê? Uma comparação, E o que é uma comparação? Quando eu pego dois ou mais objetos ou seres e eu tenho características em comum entre esses dois objetos e entre esses dois seres e eu faço uma comparação, Dizendo que os dois têm características semelhantes, ok? Muito bem. O comparativo, ele pode ser de diversas maneiras. O primeiro que a prof vai explicar para vocês é o comparativo de igualdade, tá? Então, o que vai acontecer no comparativo de igualdade? Os dois objetos ou os dois seres, eles irão possuir as mesmas características e eu vou conseguir identificar essas características lá na minha frase. Olhem só para o exemplo. Marcela é tão esperta quanto a sua prima. Estão vendo as palavrinhas que a prof deixou em destaque? Tão e quanto. Quais são os dois elementos que eu estou comparando? Aqui no caso são duas pessoas, Eu estou comparando a Marcela com a prima dela. E eu estou dizendo que as duas têm o mesmo grau de esperteza. Porque quando eu digo que a Marcela é tão esperta quanto a sua prima, as duas têm a mesma quantidade de esperteza. Estão percebendo? Esse é o comparativo de igualdade. Mais um exemplo. Letícia é tão agitada quanto o Mateus. Agora vejam que eu tenho a Letícia e o Mateus e eu estou comparando os dois no grau de agitação. E novamente eu estou dizendo que eles têm a mesma quantidade de agitação, tá? Mais um exemplo, ó. Letícia é tão agitada como Mateus. E agora o que a professora fez? Eu usei outras palavrinhas para fazer uma mesma quantidade de agitação, indicar uma mesma quantidade de agitação para a Letícia e para o Mateus. Vejam que o tão eu deixei igual, Mas eu troquei o quanto por como. E olha o outro exemplo. Letícia é tão agitada quão faladora, Agora o que eu fiz? Eu atribuí duas características para uma pessoa só, para a Letícia, mas eu estou dizendo que a quantidade de agitação e a quantidade de faladeira que é a Letícia é a mesma coisa. Percebam que eu também tenho uma comparação de igualdade, mas agora eu não estou comparando Letícia com outra pessoa, como eu fiz aqui, que eu comparei ela com o Mateus. Aqui eu tenho duas características da mesma Letícia, eu estou dizendo que a quantidade que ela tem de agito, e de falar é a mesma quantidade. Então, a comparação de igualdade pode ser feita dessas duas maneiras. Eu posso comparar algo com outra coisa ou alguém com outra pessoa, dizendo que é a mesma quantidade. Eu posso utilizar diversos tipos de palavras para exercer essa comparação de igualdade,
ou eu posso fazer a comparação de duas características para o mesmo ser ou para o mesmo objeto, ok? E notem como nós estamos falando em comparativo de igualdade nos adjetivos, que eu estou usando características para indicar a comparação, né? Ó, esperta, agitada, faladora, são palavras que indicam características, portanto, são adjetivos, ok? Então, anotem lá no caderninho de vocês que o grau comparativo ele pode ser de igualdade, quando eu tenho a mesma quantidade do adjetivo, né, para um ou para outro ser, ou quando eu tenho a mesma quantidade do adjetivo indicado, que nem aqui, ó, agitada e faladora, para o mesmo ser ou para o mesmo objeto, né? Não precisa ser sempre só pessoas que eu vou fazer essa comparação, beleza? Muito bem. Eu tenho também o comparativo de inferioridade, né? O que é uma coisa inferior? É menos, tá? Então, olhem só os exemplos. Marcela é menos esperta que sua prima. Agora, vejam que eu comparo a Marcela com a prima, mas eu estou dizendo que a prima é um pouco mais esperta e que Marcela é menos. Então, eu não tenho mais uma igualdade de comparação do adjetivo, perceberam? Porque eu digo que Marcela é menos esperta que a sua prima. Mais um exemplo. Letícia é menos agitada que o Mateus. Agora ela se acalmou, né? Ela não está mais tão agitada. Ela está mais calminha, né? Já passou a agitação. Vejam novamente que eu tenho um adjetivo que é menor o grau de intensidade dele para a Letícia do que para o Mateus, né? Por isso eu tenho um comparativo de inferioridade. Tá? E olha só o último exemplo. Letícia é menos agitada do que Mateus. Assim como no comparativo de igualdade, eu podia usar palavras diferentes, né? Para fazer essa comparação. Aqui eu também posso, né? Aqui eu utilizei o que e aqui eu utilizei o do que. Tá? O importante é vocês compreenderem que aqui eu tenho uma comparação e que o grau, a quantidade de comparação é feita de inferioridade, não é mais igual, como foi no exemplo anterior. Segunda anotação no caderno, então. O comparativo pode ser também de inferioridade, quando alguém ou algum objeto tem a quantidade menor, né, de atribuição do adjetivo que tem na oração, lá na frase, tá bom? E eu tenho também o comparativo de superioridade. O que é algo superior, maior, né? Então, olha só o exemplo. Marcela é mais esperta que sua prima. Qual é o adjetivo aqui? A esperteza. E vejam que agora a quantidade de esperteza é maior na Marcela do que na prima. Então, a comparação é de superioridade. Olha a palavrinha mais. O que é mais? É soma, né? É maior. A palavra já diz. Como tinha o menos lá no de inferioridade, né? Letícia mais agitada que Mateus. Novamente, a quantidade de agitação é maior na Letícia do que no Mateus. Agora foi o contrário, ela que está agitada, o Mateus que se acalmou, né? E o último exemplo. Letícia é mais agitada do que Mateus. Novamente, eu tenho uma comparação de superioridade, uma quantidade maior, né, de agitação na Letícia, mas vejam que eu substituí a palavra que por do que, né? Então, não importa se você vai usar o que ou do que, o que você precisa compreender? Que aqui eu tenho um grau comparativo de superioridade do adjetivo agitada. O que é grau? É quantidade, né? Mais, menos ou igual, vocês vão pensar assim, tá bom? Facinho daí, né? Atenção aqui, a professora colocou um adendo. Alguns adjetivos, eles apresentam formas sintéticas lá no grau superlativo de superioridade. Vejam só. O que é o grau sintético? Eu, em vez de eu usar duas palavras, como por exemplo, mais bom, que não tá certo, né? O que eu vou usar? Melhor. Porque olhem só, Paulo era o melhor jogador do time. Não é um comparativo de superioridade? É.
Imagine o Paulo, um time inteiro de jogadores. E eu digo que o Paulo é o melhor jogador no time. Eu tenho uma comparação de superioridade. Eu estou comparando as habilidades de Paulo com as habilidades de todos os outros jogadores, não é mesmo? Sim, né? E o que é a forma sintética? Quando eu tenho só uma palavrinha. Por quê? Porque as duas palavras que seria, né, o recomendado não são adequadas, né? Não está certo eu dizer, por exemplo, vou falar até baixinho, né? Paulo era o mais bom jogador do time. Né? O que eu tenho que fazer? Paulo era o melhor jogador do time. Então anotem lá no caderninho de vocês, usar sempre a palavrinha melhor. Risca o mais bom, faz um X em cima, né? Diz para não usar, tá bom? Muito bem. Veja mais um exemplo aqui, ó. Esse aqui também, né, ó. João era o pior aluno do time. Veja que nesse exemplo nós temos também um comparativo de superioridade. Tudo bem, né? Que a comparação não é boa, né? Porque quando eu estou dizendo que o João era o pior aluno do time, o pior aluno lá do time de pessoas, não é boa essa característica. Mas vejam que eu estou comparando aquele time de pessoas com o João e estou dizendo que ele é o pior, né? Novamente, eu não vou dizer que ele é mais mal, né? Eu vou dizer que ele é pior. Então, aqui também, vocês vão usar sempre a expressão pior, né? No lugar de mais mal. Risca o mais mal lá também e põe do ladinho pior, né? Com letras de caixa alta, pinta, grifa, passa um marca-texto para destacar, tá bom? Muito bem. Mais alguns exemplos, né? Ó, Pedro é o maior da classe. Novamente, né? Não que você não possa usar mais grande a palavra, né? Dizer Pedro é o mais grande da classe. Mas o que diz a regra da língua portuguesa? Se você vai utilizar o português formal, né? Dentro das regras, dentro das normas, você vai trocar a expressão mais grande por maior, tá certo? Então, quando vocês vão precisar, por exemplo, fazer um trabalho escolar, fazer uma prova ou falar, né, numa situação formal, vocês vão usar a expressão maior no lugar de mais grande. E mesma coisa, a expressão menor no lugar de mais pequeno. Aqui não está errado, estão vendo? Existe o mais grande? Sim. Existe o mais pequeno? Sim, mas é a formalidade ou a informalidade que vai determinar qual deles você vai usar, tá bom? Então, se for uma situação formal, você vai dizer Pedro é o maior da classe, Carlos é o menor da classe. E se for uma situação informal, uma conversa entre amigos, né, que não exige a formalidade, você pode dizer Pedro é o mais grande da classe, né? Dá para dizer Carlos é o mais pequeno da classe, tá bom? Então, aqui vocês coloquem uma atenção lá no caderninho de vocês e definam lá que maior e menor é uma situação formal, né? Situações de formalidade e mais grande, mais pequeno de informalidade, tá bom? Mais uns adendos, né? É bom nós sabermos o seguinte, né? Já para chegar aqui, como eu falei para vocês. A expressão mais grande e mais pequeno, como eu disse para você, pode ser usada em situações informais e pode também ser usado em comparações de duas qualidades num mesmo elemento, num mesmo ser, num mesmo objeto. Olhem só, Pedro é mais grande que pequeno. Eu não estou comparando Pedro com outra pessoa. É só o Pedro. Mas o Pedro ele tem duas características e eu digo que ele é mais grande que pequeno. Estão vendo? Tá certo. João é mais pequeno que grande. Novamente, eu tenho só o João. Eu não comparo o João com outra pessoa. Mas eu digo que ele é mais pequeno do que grande. Tá bom? Perceberam a diferença? Eu tenho duas qualidades para o mesmo ser. Grande e pequeno. Né? Novamente aqui para o João. Pequeno e grande. E eu tenho uma comparação aqui entre essas qualidades também,
beleza? Vamos resumir então o que é que nós estudamos hoje? Nós estudamos que o comparativo vai acontecer sempre que eu tenho dois seres ou mais com as mesmas características e pode ser também um ser só que tenha duas ou mais características e eu comparo estas características entre si para o mesmo ser. Que esse comparativo pode ser no grau de igualdade, a mesma quantidade da característica, né? O grau de inferioridade, a palavrinha menos, lembrem lá, ou de superioridade, a palavrinha mais. Beleza, gente? Muito bem. Pessoal, nós terminamos a aula com esse resumo. Se vocês ficarem dúvidas do que faz, volta e vê novamente, tá bom? E não esqueçam, sempre tem atividade para vocês fazerem, beleza? Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.